Olá turma, tudo bem? Nesse vídeo falaremos sobre função do primeiro grau, definição, coeficiente angular, determinação da lei que define uma função do primeiro grau. Vamos lá? Então vamos começar pela definição. Uma função do primeiro grau é uma função f de R em R, tal que f de x é igual a ax mais b, com a e b números reais e a diferente de zero. Então, uma função do primeiro grau é uma função que ela é definida através de um polinômio do primeiro grau. Então, para que a gente tenha um polinômio do primeiro grau aqui, esse a tem que ser diferente de zero, né, para garantir a presença desse termo do primeiro grau. Tá? Muito bem. O a ele é chamado de coeficiente angular. A gente vai ver mais adiante o que esse coeficiente tem a ver com ângulo. Então, ele é chamado de coeficiente angular. E b é o coeficiente linear, é o termo independente da minha equação. Vamos ver alguns exemplos. Exemplo número 1, f de x igual a menos 3x mais 1. Nesse exemplo, o coeficiente angular é menos 3, a igual a menos 3. E o coeficiente linear é 1, b igual a 1. Exemplo número 2. f de t igual a 2 menos t sobre 3. Observe que nesse caso a gente tem duas coisas aqui para serem observadas. Em primeiro lugar, eu estou escrevendo a minha função, apresentando primeiro aqui o coeficiente linear, tá vendo? Aqui é o b, e aí depois vai aparecer o a aqui multiplicado pela variável, que nesse caso aqui é t. Então nós temos aqui coeficiente angular igual a menos 1/3, que é o número que está multiplicando a variável, o coeficiente que está multiplicando a variável, e o coeficiente linear, que é o termo independente aqui, b igual a 2. No terceiro exemplo, f de x igual a x. Vamos observar aqui o seguinte, ó, aqui nesse caso, nós não estamos vendo aqui explicitamente o coeficiente angular, porém tem um 1 aqui que multiplica o x, né? Então, o coeficiente angular é 1. E o coeficiente linear não aparece, então significa que ele é igual a 0. Então, nós temos coeficiente angular igual a 1, a igual a 1, e o coeficiente angular da gente aqui, o coeficiente linear, o b, igual a 0. Então, repetindo aqui, o coeficiente angular é igual a 1, a igual a 1, e o coeficiente linear, b, igual a 0. Então, aqui é como se a gente tivesse o seguinte: 1 vezes x, né? 1x mais 0. Tá? Então, temos aí esse exemplo de função do primeiro grau. Tá certo, gente? Então, vamos falar um pouquinho sobre gráfico. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Tá? Então, se a gente tem uma função do primeiro grau, uma função do tipo y igual a ax mais b com a diferente de 0, o gráfico dele é uma reta. Tá? Essa reta pode aparecer de duas maneiras, né? Se o coeficiente angular é um número positivo, ou seja, se a é maior do que 0, a função é crescente. E a gente tem uma reta, né, representando aqui, ó, uma função crescente, ó, essa reta aqui, ela é crescente porque qualquer que seja o x1, x2 pertencente a R, se x1 é menor do que x2, então f de x1 é menor do que f de x2. Tá? Se eu pegar dois pontos quaisquer aqui do meu domínio, com x1 menor do que x2, a imagem de x1 vai ser menor do que a imagem de x2. Tá? Então, aqui eu tenho a representação de uma função do primeiro grau crescente. Se o coeficiente angular é negativo, a função é decrescente. Aqui temos uma reta aqui, ó, de uma função em uma função decrescente. Aqui ela está decrescendo aqui, tá vendo? Ou seja, se eu tomo aqui x1, x2 pertencentes a R, se x1 é menor do que x2, f de x1 é maior do que f de x2. Então a função é decrescente, tá? Então, a gente tem aqui uma função do primeiro grau. Se o coeficiente o gráfico é uma reta,
Se o coeficiente angular é positivo, a função é crescente. Se o coeficiente angular é negativo, a função é decrescente. Então, crescimento e decrescimento, pessoal, da função do primeiro grau depende do coeficiente angular, depende do sinal do coeficiente angular. Esses detalhes sobre função crescente e decrescente, você pode ver no vídeo aqui sobre esse tópico. Vou deixar aqui na descrição, tá? Aqui a gente está falando bem rapidamente no contexto aqui de função do primeiro grau. E lá você vai ver exemplos e aplicações mais amplas sobre crescimento e decrescimento. Vamos continuar então. Vamos falar aqui sobre coeficiente angular e vamos justificar, né, por que o crescimento e decrescimento acontecem por causa do coeficiente angular. Por que isso acontece? Então vamos lá. Dado uma função de primeiro grau representada graficamente pela reta abaixo, olha a reta aqui, ó. Nós temos uma reta, uma função do primeiro grau. Essa reta aqui passa por dois pontos, pelos pontos A e B. O A tem coordenadas x1, y1 e B coordenadas x2, y2. Nós podemos observar aqui, ó, que nessa interseção aqui entre essas linhas vai aparecer um ponto C que forma um triângulo retângulo, né? Esse ângulo C aqui é um ângulo reto, né? Porque o B aqui é uma projeção e aqui eu estou tomando uma reta aqui paralela ao eixo OX. Então o C é um ângulo reto aqui nesse triângulo ABC, tá? Esse alfa daqui é o mesmo alfa que a gente tem como definição do ângulo da reta, né? O ângulo dessa reta aqui, o ângulo que ela faz com o eixo é o ângulo que ela faz com o eixo OX, tá? Então nós temos aqui alfa, que é o ângulo que a reta forma com o eixo OX. Então, com isso aí a gente pode calcular o coeficiente angular, tá? O coeficiente angular, porque eu vou ter como dados o y1 e y2, x1 e x2, é uma forma de eu escrever esse ângulo em função aqui dos catetos. O coeficiente angular da reta, então, tá? Para a gente determinar a inclinação, é dado por tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Olha o cateto oposto aqui, ó. É y2 menos y1 e o cateto adjacente é x2 menos x1, tá? Isso vai me dar o coeficiente angular da reta y igual a ax mais b, né? Esse coeficiente angular aqui, ó, dessa reta que passa pelos pontos A e B é dado por tangente de alfa, né? A, coeficiente angular A igual a tangente de alfa, que é ΔY sobre ΔX. Então, quando esse ângulo daí, o ângulo alfa, é um ângulo agudo entre 0 e 90 graus, o coeficiente angular, ou seja, A é igual a tangente de alfa, ele é um número positivo. Então, se o ângulo é um ângulo entre 0 e 90, ó, o coeficiente angular é positivo. E a gente viu previamente que quando isso acontece, a função é crescente, tá? Então, veja só pelo gráfico, ó, se eu tenho um ângulo agudo, a tangente é um número positivo, função crescente. Quando eu tenho um ângulo maior do que 90 e menor do que 180, o coeficiente angular, o A, que é dado pela tangente, é um número negativo. Então, a tangente de um ângulo maior do que 90 e menor do que 180 vai ser sempre negativo, o que caracteriza uma função do primeiro grau decrescente. Aqui, ó, um ângulo obtuso aqui, né? Entre 90 e 180, função decrescente. Então, ângulo agudo, função crescente, e a tangente é um número positivo. Ângulo obtuso, a função é decrescente, tá? E a tangente tem sinal negativo. Bom, então tá aí justificado aí por que quando o A é positivo, a função é crescente, por causa desse ângulo que é sempre agudo. E se o A é negativo, por que a função é decrescente? Porque esse ângulo aqui vai ser um ângulo obtuso. Tá aí a relação, gente, entre o A, né, que é chamado de coeficiente angular. Por que ele é coeficiente angular? Porque ele é a tangente do ângulo.
ele é a tangente do ângulo que a reta faz em relação ao eixo OX. Então vamos ver aqui, vamos terminar aqui com dois exemplos aqui, né? Vamos ver na prática aqui como é que a gente pode aplicar essas coisas. Então vamos ver aqui como determinar a lei que define uma função do primeiro grau em duas situações. Quando temos um ponto e o coeficiente angular, e a partir de dois pontos, quando nós conhecemos dois pontos, tá? Então, exemplo número 1. Determine a equação da reta que passa pelo ponto 2, 3 e forma um ângulo de 60 graus com o eixo OX. Então, nesse caso, temos o ponto e temos um ângulo. Se eu tenho um ângulo, eu posso calcular o coeficiente angular. O coeficiente angular é a tangente do ângulo. Nesse caso, tangente de 60 graus. Então, o coeficiente angular é dado por tangente de 60 graus, que é raiz de 3. Então, A igual a raiz de 3. Então, temos o coeficiente angular. Então, se eu tenho o coeficiente angular e tenho o ponto, que é 2, 3, vou substituir esses dados na equação y igual a ax mais b. No lugar de A, aparece raiz de 3. Aqui é o x do ponto, que é 2. E o y é o y do ponto, que é 3. Então, vamos substituir essa turma aí na equação. Então, temos aqui 3 igual a raiz de 3 vezes 2 mais b. Raiz de 3 vezes 2, raiz de 3 vezes 2 mais b igual a 3. Tá? Aqui eu estou raiz de 3 vezes 2, 2 raiz de 3 mais b igual a 3. Eu estou colocando aqui no passo a passo detalhe, mas se você souber, você pode pular um desses passos e isolar aí diretamente o b. Tá? Estou mostrando aqui com bastante detalhe como é que eu fiz. Então, para isolar o b igual a 3. Esse 2 raiz de 3 aqui passa para o lado direito, trocando de sinal. Aqui eu já teria uma resposta satisfatória, aqui, b igual a 3 menos 2 raiz de 3, tá certo? Então, a gente teria já a equação, já teria o a e b. Porém, nesse caso aqui, eu vou um pouco mais adiante, vou aproximar o raiz de 3 em 1,7, vou multiplicar por 2, tá? Então, fica 3 menos 2 vezes 1,7, que é a aproximação de raiz de 3 aqui, ó. E aqui 1,7 vezes 2 dá 3,4. 3 menos 3,4 dá menos 0,4. Então, eu tenho como resposta y igual a raiz de 3x menos 0,4. Que aqui eu optei em colocar esse b aqui com uma aproximação para a raiz de 3. Às vezes a gente precisa isso aqui para uma interpretação da questão, ou então para uma representação gráfica. Fica bem claro aqui que eu tenho o coeficiente linear, que a gente vai ver mais adiante, que tem um significado gráfico importante, tá certo? Esse foi o exemplo 1, vamos ao exemplo 2 aqui. Determine a lei que define a função do primeiro grau que passa pelos pontos 2 menos 7 e 1 menos 2. Calcule sua taxa de variação e o seu ângulo com o eixo das abscissas, tá? Então eu tenho aqui, ó, se eu tenho os dois pontos, eu posso calcular o coeficiente angular. Como é que eu calculo? É ΔY sobre ΔX. A igual a tangente, que é ΔY sobre ΔX, né? Aqui eu estou colocando tudo que a gente pode calcular aqui através desses pontos. Então aqui é x1, y1, x2, y2. Então y2 menos y1, ó, menos 2 menos 7. Aqui é o ΔY. ΔX é o que? x2 menos x1. Está aqui no denominador. 1 menos 2. E aí eu tenho aqui, no numerador fica menos 2 mais 7 sobre menos 1. Menos 2 mais 7 dá 5. Dividido por menos 1 dá menos 5. Tá? Então observe que eu tomei o ΔY sobre ΔX aqui nessa ordem. Aqui, ó. Menos 2 menos 7 no numerador. E no denominador eu tomei 1 menos 2. Pronto. Achei o coeficiente angular. Então, como na questão anterior, quando a gente tem o coeficiente angular e o ponto, o coeficiente angular a gente precisa de um ponto aqui, né? Eu tenho dois pontos, tenho 2 menos 7 e 1 menos 2. Eu escolhi aqui o 2 menos 7. Poderia ter escolhido 1 menos 2, dá o mesmo resultado, tá? Você pode fazer isso como exercício. Eu vou tomar para o ponto 2 menos 7. Você faça aí, então, para 1 menos 2 e compare os resultados. Você vai ver que vai dar a mesma coisa. Então, vou pegar 2 menos 7 e substituir na equação y igual a ax mais b. No lugar de a, vai aparecer o coeficiente angular que a gente calculou, que é menos 5. O x é o x do ponto, que é 2, e o y vai ser menos 7.
Ao substituir, ó, menos 7 é igual a menos 5 vezes 2 mais b. Que é a mesma coisa de menos 5 vezes 2 mais b igual a 7. Igual a menos 7, perdão. E aqui, isolando o b, né? Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Passa para lá, positivo. Menos 7 mais 10. É a mesma coisa de 10 menos 7, que dá 3. Tem uma equação da reta y igual a ax mais b, que vai ser menos 5x mais 3. Eu peguei o a, que eu calculei, e o b também. Substituí na equação. O ângulo vai ser dado por quem? Vai ser dado pelo arco tangente de menos 5. O coeficiente angular é menos 5. Para chegar no ângulo, eu tenho que usar a função inversa da tangente, que é arco tangente. Arco tangente de menos 5 vai dar menos 78,69. Tá? Isso aqui vai calcular na calculadora. Você vai calcular arco tangente de menos 5, ou seja, o ângulo cuja tangente é menos 5. Qual é o ângulo cuja tangente é menos 5? Menos 78,69. Tá? Enxergando isso como um ângulo ali no intervalo de 90 e 180, eu tenho que pegar 180 menos esse valor aqui. Então, sempre quando der, eu só preciso fazer isso quando o resultado aqui dá um número negativo, um ângulo aqui negativo, né? 180 menos esse valor vai dar 101,31 graus. Então, gente, a resposta, aqui o resumão da minha resposta é o quê? A equação da reta, y igual a menos 5x mais 3. A taxa de variação, o coeficiente angular, é o a, que é menos 5, e o ângulo é 101,31 graus. Tá? Então, com esses dois exemplos aqui, a gente encerra o vídeo. Muito obrigado aí, tá? E até o próximo vídeo, até a próxima aula.